Olá, boa tarde para todos os ouvintes, meus irmãos, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos fazendo mais este vídeo para melhor levar para os amados, entender e desmistificar a questão, da vinda de Cristo, da grande tribulação. A falsa esperança da grande tribulação e a vinda de Cristo. Coisas que não ensinam para você, ensinam ao contrário, para te colocar em medo. A grande tribulação já passou. Jesus já veio. Vamos ver. É a palavra, não sou eu. Amém? Então vamos ver se o que estou falando realmente tem fundamento. Amém? Eu não. Palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 19 ao 21, diz o seguinte: ai dos que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Amém? De cara você já vai entender que não haverá jamais. Amém? Capítulo 1, o mesmo capítulo 24, do versículo 1 ao 9. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Mais uma observação. Consumação do século e não dos séculos. A consumação daquele século presente ali, da época, o século em que Jesus estava vivendo com eles. Do século singular e não dos séculos vindouro. Não. Para a época. Importante. E verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente tá cheio, né? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vamos ler o versículo 29 até o 34. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, não é dos dias futuros, ou de todos os dias daqueles que eles estavam vivendo, era presente,
era pretérito presente e não pretérito futuro. Era presente. O sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Explicação sobre isso aqui. Metáfora. Palavra usada por figura de linguagem. Entre os judeus havia muitas palavras metafóricas. Eram usadas figuras de palavra. Não tem como as estrelas caírem, essa escuridão abalar os céus. Isso era para mostrar para os judeus que Deus, assim como Deus prometeu que ele ia se vingar o dia. Não tem um louvor, é música, que diz: o dia da vingança do nosso Deus. Isso aconteceu. Lá no ano 70, aconteceu. Já. Continuando. Filho do homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Viu? Isso era uma metáfora. Isso era uma figura de linguagem. Estava se aproximando a época do dia da vingança. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, ou não são estas do plural, é singular, esta geração em que tudo isso aconteça. Esta era da geração presente, daquele século. Dá para entender que foi para a época? Continuando. Vamos mostrar mais uma figura de língua usada muito pelos judeus? 2 de Samuel. Papai, vamos lá. 2 de Samuel. No capítulo 22. Ô Espírito Santo, como tu é bom. Do versículo 7 ao 14. Capítulo 22 de Samuel. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Ó, as figuras de linguagem continuam. Cavalgava um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento. Outra metáfora. Outra figura de linguagem. Por pavilhão, pois, ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Tem mais. Salmos 97. Figura de linguagem. Salmos 97. Versículo 1 e 2. Reina, ó Senhor, regozije-se
alegram-se as minhas ilhas. Nuvens, ó de novo, nuvens e escuridão rodeiam. Justiça e juízo são a base do teu trono. Essa mesma justiça e juízo é a mesma que os judeus iam esperar, que Deus prometeu que vinha para Jerusalém fazer justiça a eles. Preste bem atenção. Vamos continuar. Mateus, no capítulo 26. 26, 59 ao 65. Vamos lá. Ora, os principais sacerdotes aqui esconderam de você, esconderam de mim, esconderam de nós. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ele falou isso? Falou. E quando ele falava isso, ele se referia a mim e a você, e não ao templo feito por mão de homem. Por isso que ia acabar o templo, ele não ia habitar mais em templo feito por mão de homem. Ele estava reedificando você para ele fazer morada em você. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: os santos, está cheio hoje aí, nas instituições religiosas. Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Isso aqui, quando o sumo sacerdote ouviu isso aqui, ele entendeu a figura da linguagem. Porque quando Jesus diz aqui que eles, Jesus diz para eles o seguinte, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus está falando que estava vindo agora. Ele está dizendo para os sacerdotes que eles iriam ver. Ele vindo sobre as nuvens. Se fosse para hoje, se fosse verdade hoje, para hoje, como os gulosos pastores aí pregam, enganando as pessoas, esse sacerdote era para estar vivo até hoje. Ou Jesus então é mentiroso. Cuidado com a maquiagem desses infelizes. Tem muita gente, ainda tem gente que fica defendendo, em vez de ir para a palavra de Deus, esqueceu o eu, esqueceu o pastor. Aqui Jesus estava direto do sinédrio, do sumo sacerdote. Era o bichão, o santarrão. Né? Você quer ver como é que ele entendeu? Porque os judeus tinham isso aqui, Aqui você vai ver no versículo 65. Como é que ele entendeu a figura de linguagem de Cristo. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Isso era típico dos judeus. Os judeus faziam isso. Tá? Ou por raiva, ou por entender uma coisa e saber que não podia fazer nada com as próprias mãos. Rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Pronto, onde ele achou, né,
uma culpa para Cristo. Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Isso o sacerdote dizendo, o sumo sacerdote dizendo, porque ele entendeu a linguagem, ele entendeu a figura de linguagem. Preste bem atenção nesse versículo 64. Quando na metade do versículo, Jesus diz, vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. Ora, os sacerdotes vão estar tão vivos para hoje, se realmente se isso é para hoje, para eles verem Jesus na nuvem? Mentira. Mentira. Mais uma mentira sobre a vinda de Jesus, tá bom? E a tribulação. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. O sacerdote entendeu tanto que Jesus estava falando que eles iam ver ele assentado à destra do Todo-Poderoso e que ele ia vir nas nuvens e eles iam ver. Peraí. É nós ou eles? Vamos embora. A palavra, tem muita palavra. Tá bem? Marcos, aqui pertinho, 38. Acompanhe comigo, 38. Bíblia, isso é palavra. Isso não é Rodrigues. Palavra. Isso é o Espírito Santo, não é Rodrigues. Isso é o meu sumo sacerdote, Jesus. Verso 38, capítulo 8, de Marcos. Porque qualquer que nesta geração adúltera, é nesta, naquela, em todas as gerações. Nesta geração adúltera, está falando daquela, pelo amor de Deus. Nesta. Mais um singular. Nesta. Para aquela época, do pretérito hoje. Do pretérito presente. Não do pretérito futuro. Se fosse do pretérito futuro, seria para nós. Certo? Tá certo ou está errado a palavra? Não sou eu. Amém? E se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória do seu Pai com os anjos. Mais uma vez, quando ele vier na glória. Você entendeu que tudo está no singular? E quando ele fala algumas nações, está falando das nações de lá, de Israel. Não é para o Brasil, era para aquela época, era pretérito presente. No mesmo Marcos, capítulo 9, verso 1, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, mais uma vez, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Olha, repetindo, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte. Espera aí. Vamos ver lá na frente quem é, de quem ele estava falando, tá bem? Passarão pela morte, até que vejam ter chegado com o poder do reino de Deus. Vou mostrar para vocês, que não tem nada a ver com hoje, tá bem? João, Evangelho de João. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 21. De 18 ao 23. Capítulo 21 de João. 18 ao verso 23. Acompanhem. Acompanhem, ó. Palavra. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu
te cingias de ti mesmo, e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Isso aqui já é Jesus ressuscitado, tá bom? Já era Cristo ressuscitado. O discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus. E perguntara: Senhor, quem é o traidor? Você vai ver que nós lemos aquela em Marcos 9:1, que ele vai dizer que algum ali não ia passar pela morte. Certo? Nós vamos ver na frente quem era, o porquê e para quê, amém? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Você sabe quem era esse? Era João, que era o que dormia no peito de Jesus na ceia. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ele disse que um não ia passar pela morte, que Pedro foi morto de cabeça para baixo, certo? Tudo aconteceu. Vamos lá. Vamos lá. Até o 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria, viu? Mas já havia entre eles que alguém não ia morrer. Então, já, como Jesus já havia falado, que alguns aqui não passaram pela morte. Vamos lá. Então, já era corrente entre eles sobre aquele que não ia morrer. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ou seja, Jesus ia voltar ainda. Nós estamos falando da volta de Cristo. Estamos falando de uma tribulação. Estava em tribulação naquela época. Certo? Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para o meu povo. O que estava acontecendo? Vamos agora para Tessalonicenses capítulo 4. Tessalonicenses capítulo 4. Que Deus abençoe, meus amados. Que entenda, que o Espírito Santo de Deus abra 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 e 15. 14 e 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dado por esta epístola, isso aqui era Paulo, tá? Dado por esta epístola, notai-o, nem vós associeis com ele, para que fique envergonhado. Aquilo que Jesus falou, ele quis se envergonhar da palavra dele, né? Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Apocalipse, capítulo 1. Eu vou dizendo para você que Apocalipse não foi escrito para você. Não foi escrito para nós, não. Foi para aquela época.
Vamos chegar lá, você vai entender. E quem escreveu, né? A quem foi revelado, né? Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Não foi ele que falou? Que é importante que ele ficasse até a volta dele? Então vamos lá. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como a trombeta. Aqui, ó. Isso não é para a igreja hoje. Verso 11. Dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas. Estão entendendo para quem foi a tribulação? Para quem Jesus veio? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Foi para mim, para você, ou foi para a igreja das 7 igrejas da Ásia? No mesmo Apocalipse, no capítulo 22, 6 e 7. 6 e 7. Disse-me ainda estas palavras: são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve, era para aquele tempo ou era para 2000 anos depois? Em breve é em breve ou em breve é para depois? Ó, Espírito Santo ativando a tua mente de Cristo, ó. Não se engane mais não. Não se engane mais não. Quando existir homem que tem coragem de falar a verdade dentro da palavra, esses pastores não vão ficar enganando ninguém não. E eu gostaria muito de sentar com algum deles. Ah, como eu queria. E quero que esse vídeo chegue a algum deles. Ia ser maravilhoso. Se você que está no sistema aí e ainda está no cabresto desses cães gulosos, mostre o vídeo para ele. Vou deixar meu WhatsApp, tá bom? Verso 7. Eis que venho sem demora. Pera aí. Esse sem demora é pretérito para já, para presente ou para pretérito futuro, irmão? Ó, meu irmão, meu irmãozinho, esqueci o nome do irmão, Gilberto. Quero que você assista esse vídeo, meu irmão. Você deve ter pregado aí sobre a volta de Jesus aí. Quantos aí mentiu, né? Pois é, meu irmão. Não é isso não. Nem? Repetindo o versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vamos lá. Malaquias 4, 6, 7. Vamos lá. Malaquias. Malaquias, capítulo 5, verso 6. Malaquias 4, versos 5 e 6. Vamos lá. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Era aquele dia, era para aquela época. Isso aconteceu no ano 70. Certo? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais,
para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mateus 17, 10 ao 13. Você vai aprender a verdade, vai aprender ativamente a mente de Cristo. 17, do 10 ao 13. Mas os discípulos o interrogaram porque diziam, pois os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Ele não está falando que Elias já veio lá na profecia, lá de quando ele foi subiu. Naquela época, não. Vamos lá. Que Elias já veio. E não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Verso 13. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Lucas 1. Lucas capítulo 1, 13 ao 17. Capítulo 1, versículo 13 ao 17. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e o poder de Elias, para converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Marcos capítulo 13, 19. 13, 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca haverá jamais, mais uma vez. Não haverá. Amém? E deixa eu dizer uma coisa para os amados. Aconteceu que, para quem não sabe o que é a besta que falando aí, o chip, tem nada a ver. A besta foi um imperador Vespasiano, né, que assumiu, ou seja, é uma metáfora para um animal raivoso que espuma ódio. Vespasiano, quando tomou a cidade de Jerusalém e o templo pegou fogo, através de um acidente, Vespasiano mandou recolher todos os denários, todas as moedas da época e mandou marcar uma moeda comemorativa. Em uma face da moeda, marcou com uma judia sentada. Com a
a inscrição capta a judia. E na outra face da moeda colocou sua foto. E obrigou todo mundo naquela época, ninguém podia comprar e na sua mão. Ninguém que podia comprar e nem vender, se não tivesse a moeda nas suas mãos. E alguns tinham que instalar o olhar na sua testa. João, porque não podia falar claramente, disse: é a marca do homem, é a marca da besta. Vamos para Efésios 5. Efésios capítulo 5. Capítulo 5, 25 ao 27. Vamos lá. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Não é de batismo, não. Pela palavra. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar, está falando do céu não, ainda aqui em carne. Você não sabe, mas você está reinando. Você que está na graça está reinando com Cristo. Amém? Voltando para Efésios, capítulo 2. Gosto de esfolhar a palavrinha do Senhor. Capítulo 2, do 4 ao 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. 7. Para mostrar nos séculos vindouros, aqui ó, o segredo. Século vindouro é o que? Agora sim está falando de nós. Nós somos sim dos séculos vindouros. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É o que você está vendo hoje. Agora aqui, tudo que ele fez lá foi para mostrar aqui para o século vindouro, que é você e eu. Vindouro é futuro. Futuro é onde hoje nós estamos. Não se engane, não se deixe enganar. O mesmo Efésios capítulo 1, versículo 18 ao 23. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, a qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos
pós-morte. Dentre os mortos, cadê papai? E fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Estava falando daquele século, era o presente, e do vindouro, que é esse que nós estamos, 2000 anos depois, 20 séculos depois. Nada de tribulação, viu? Não se atribule, porque não é. (22) 21. Acima de todo principado e potestade. 22. Após todas as coisas debaixo dos pés, olhe, e pôs... Não é para você ter medo de nada, não. Jesus fez por você e por mim. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. Você, eu. Não é os templos, não. Não é de templo, não. Você, eu, nós, da graça. Você é a igreja. Não é quatro paredes. Ele não se limita a quatro paredes. A qual, verso 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Hebreus 1. Hebreus, capítulo 1. Do 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, e tendo todas as coisas pela palavra, ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, ressuscitou-se à direita, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, meus amados, quero que os amados entendam que João, quando se encontrou na ilha de Patmos, nós lemos em Apocalipse, que foi dado a ele, para quem eram as igrejas. Tudo isso caiu, o templo de Jerusalém caiu, Vespasiano, que era o general, também morreu, e quem assumiu foi o seu filho Tito, e João foi levado para a ilha de Patmos, foi colocado para a ilha de Patmos. Lá o anjo deu as cartas, né, para as igrejas da Ásia, as 7 igrejas. O Apocalipse não é para você, não é para mim, não se turbe. Foi para as igrejas da Ásia. Então, você percebe que não é isso que se ensinam, não é isso que se pregam, não é isso que se dão, certo? Apocalipse, né, no capítulo 1. Só pra gente relembrar. Eu sei que o vídeo ficou longe, ficou grande. Do 9 ao 11. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, viu? E aqui ele está na ilha de Patmos. No reino e na presença em Jesus, achei-me na ilha de Patmos.
na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo, Jesus. O que Jesus falou? Que alguém não ia morrer, que ia presenciar a volta dele. Certo? Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Certo? E aconteceu. E é para que os irmãos entendam. Não há tribulação para nós. Não há grande tribulação. Amém, irmão? Quero dizer uma coisa para meus amados, que Deus abençoe. Que Deus abençoe todos. Entendam. Não deixe mais se enganar. Acabe com esse mito, com essa parafernália que os pastores colocam na cabeça de vocês. Se você não estiver dentro da igreja, debaixo lá do ritual deles, vocês vão entrar no céu. Você não depende deles, não. Depende da palavra. Depende do Espírito Santo para dar entendimento. E do sumo sacerdote, o Salvador e Consumador da nossa fé. Que Deus abençoe e agradeço a Deus. E pelos irmãos que vão ver. Ficou longo o vídeo. Mais de 46 minutos. Mas me perdoe. Quero que seja uma bênção na vida de vocês. Que o Espírito de Deus traga o entendimento. Que não sou eu que trago o entendimento. Eu não tenho essa capacidade. Mas o Espírito de Deus é que fazendo a tua mente a mente de Cristo.